Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Práticas para a Prosperidade. Hoje vamos falar de como foi a nossa carteira de investimento no mês de novembro, quais foram as operações realizadas nesse mês e o seu racional. Vamos falar um pouco de como foi o mercado de ações e os fundos imobiliários. E no final do vídeo, além de deixar, como sempre, os comprovantes das operações, eu quero passar também algumas informações importantes para você que começou a investir nesse ano, sobre quais controles são importantes você ter para utilizar no ano que vem para fazer a sua declaração de imposto de renda. Hoje eu vou mostrar a nossa carteira de uma forma um pouco diferente. Vamos junto através da tela do meu computador. Eu estou utilizando o site do Status Invest para consolidar a nossa carteira, para ela ficar mais bonitinha e tal, mostrar os resultados para vocês. E vamos mostrar também através da minha planilha, que é onde eu faço o meu controle pessoal e prefiro para estar analisando o meu portfólio. Eu sei que o vídeo é referente à nossa carteira de investimento e todas essas informações, mas eu acho muito importante até para o nosso conhecimento a gente saber o que aconteceu no mês antes da gente falar sobre a minha carteira. Ok, gente? Essa carteira do canal, né? Que é bem parecida com o modo que eu invisto meu capital próprio. Mas eu acho muito importante a gente dar uma passagem nas informações, na notícia, o que aconteceu com o mercado nesse mês de novembro. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui nas principais observações, tá? No mês de novembro, o Ibovespa ele chegou a superar os 127 mil pontos e fechou com uma alta de 12,54%. Foi o melhor mês em 3 anos desde novembro de 2020. Além disso, o índice fechou a 127.331 pontos, o que não era visto desde 15 de julho de 2021. A explicação para essa alta vem de uma queda das treasuries americanas, que são os títulos do Tesouro americano. Nos meses de setembro e outubro, ele vinha subindo, o que acaba reduzindo o apetite do investidor ao risco. Como exemplo, o título americano no fim de outubro chegou a estar acima de 5%, e no fim de novembro ele voltou para 4,33%. De forma simplificada, a explicação é: se eu tenho um título público do país que possui a moeda mais forte do mundo me pagando 5% em dólar, para que eu vou colocar o meu dinheiro em risco em um país que é emergente? Basicamente é isso que aconteceu. Agora, com a queda dos juros e as notícias de que ele não deve mais subir e que até continuar caindo, os investidores que tinham investido na Treasuries, quando ele caiu, eles ganharam dinheiro na Treasuries e agora desmontam essa posição e estão voltando para o risco para conseguir rendimentos maiores. Como o mercado brasileiro é muito pequeno em relação ao americano, uma porcentagem muito pequena de alocação deles aqui no Brasil já faz com que nossa bolsa crie esse rally. Por isso que ela subiu tanto nesse mês. Essa é a principal explicação dos analistas. Lá fora também não foi diferente. As bolsas americanas também tiveram um mês excelente. A Dow Jones subiu 8,41%, a S&P 500 subiu 8,51% e a Nasdaq subiu 10,21% no mês. Já com relação aos fundos imobiliários, não tivemos nada muito relevante. O IFIX, que é o índice que acaba mostrando a média do mercado, terminou o mês subindo 0,66%. Após ter um mês de outubro com uma baixa de 1,95%, o que pudemos observar é que alguns dos setores que tinham apanhado bastante no mês anterior acabaram subindo nesse mês, como os setores de lajes corporativa, que subiu 2,46%, o setor de shopping, que subiu 1,60%, e o de logística foi o que puxou para baixo e acabou caindo 1,04%. Agora que a gente já deu uma passagem assim meio geral para a gente entender o que aconteceu no mês, nós vamos para a tela do meu computador para que possamos ver como foi o desempenho da nossa carteira e fazermos alguns comentários sobre ela. Pessoal, aqui a gente está na página da carteira do status do site do Status Invest, né? Como vocês podem ver aqui, ele já mostra a rentabilidade atual da carteira, que está em 1,83%. A realidade desde quando nós começamos, que foi lá no dia 6/9, tá? Ele mostra aqui também algumas comparações e a gente consegue ver que no mês de setembro nós caímos 1,4%, no mês de outubro nós caímos 2,77%, como eu falei, no mês de outubro foi um mês um pouco mais difícil, e nesse mês a gente tivemos uma ótima rentabilidade de 5,32%. Aí a gente pode falar assim, putz, mas o Ibovespa subiu 12%, né? E nós subimos só 5,32%. A gente tem que entender que a nossa carteira que foi montada aqui para o canal é uma carteira que é mais voltada para rendimento. Então, ela não tem só ações, igual o Ibovespa, que é só ações. Ela tem fundos imobiliários e ações. Só aí ela já não tem como comparar os dois. Aí já perde um pouquinho dessa comparação. Um outro fato que faz a nossa carteira ter subido menos nesse mês é o seguinte: a nossa carteira ela é baseada em algumas ações mais seguras.
Então, quando o Ibovespa subir muito, realmente a gente não deve subir muito. Mas a tendência é que quando o Ibovespa cair, nós possamos cair menos. A tendência é essa porque a gente está com algumas ações que pagam dividendos, algumas ações um pouco mais seguras nesse momento, né? A gente colocou a primeira pimentinha ali no mês passado, que vocês já viram, e nesse mês a gente está com uma carteira um pouquinho mais segura. Já vou mostrar para vocês como que estão os ativos. Outra coisa que fez o nosso rendimento ser bem abaixo do IFIX é que os nossos fundos imobiliários eles acabaram caindo bem. Se a rentabilidade das ações foi muito boa nesse mês, a dos nossos fundos imobiliários não foi tão boa. Então vamos ali para a gente ver a nossa rentabilidade. A gente pode ver aqui que a rentabilidade das ações no total ela está até muito boa, de 4,45 nesses 3 meses. Já do IFIX, dos nossos fundos imobiliários, ela está em menos 1,15. Lembrando que aqui não está considerando que ele já pagou de proventos para a gente, né? Os nossos dividendos que a gente recebeu através dos fundos imobiliários. Por isso que eu gosto de utilizar a minha planilha, que a gente já consegue incluir eles. Quando a gente vai para a aba de patrimônio, a gente vem aqui, olha, a gente vê, olha, vou abaixar aqui só para a gente ver. A gente tem 5 ações e 4 fundos imobiliários. A nossa rentabilidade total até agora está em 6,35 em ações e menos 2,14 nos fundos imobiliários. Quando a gente abre as ações, a gente vê que as ações que a gente tem aqui, vamos alinhar elas aqui. A gente consegue ver aqui, olha, que Santander, desde quando a gente comprou, infelizmente ele não deu muita oportunidade para a gente continuar comprando ele subiu muito. Ele está dando uma rentabilidade de 17%, o Bradesco uma rentabilidade de 10%, Auren uma rentabilidade de 10%, TRPL 2,74% e a Irani, que é a nossa pimentinha, ela é a única que está negativa aqui em 3,54%, né? É a nossa posição que está em negativo em ações. Quando a gente já vai para os FIIs, você vai ver aqui que as nossas posições no FIIs elas já estão mais negativas. Vou colocar aqui na sequência. O LVBI, que é um fundo de logística, apesar de ser um fundo muito bom, ele fez uma subscrição recentemente. A gente já recebeu essa subscrição, quem teve o direito, né? Eu fiz, mas na outra carteira que eu possuo, infelizmente ele vem caindo, né? Mas é um fundo de boa qualidade, então inclusive deve ser um dos próximos que eu vou mostrar uma observação sobre ele aqui já quando a gente for para nossa planilha. A gente vê que aqui a gente teve algumas quedas nos FIIs, mas por isso a importância de estar diversificado, porque você vê que a nossa carteira está no positivo mesmo pegando 2 meses ruins dos fundos imobiliários. Com relação aos pagamentos de dividendos, vamos ver como está os nossos proventos. No nosso primeiro mês de outubro, nós tivemos, na verdade, nosso segundo mês, né? Mas no nosso primeiro mês a gente investiu e não recebemos nada no primeiro mês. Então, no nosso primeiro mês que a gente recebeu dividendos, a gente teve um rendimento de R$ 17,20. No mês passado, nós tivemos um rendimento de R$ 30,35. Se a gente olhar aqui, a gente já quase dobrou o rendimento, legal, bacana. Aqui no mês 12, nós estamos tendo provisionado até agora, já recebemos R$ 24. O que acontece aqui no mês 12? A gente ainda tem alguns ainda para entrar. Então a gente deve bater bem com folga esses R$ 30 aqui. É uma pena porque as ações de Irani, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui, olha, no próprio Status Invest, Irani não, perdão. As ações da Auren, como a gente tinha falado no último vídeo, a gente estava com um pressentimento que ela poderia soltar aquele bom dividendo e a gente pode ver aqui, ó, que ela já anunciou que no dia 11/12, quem tiver ação da Auren vai receber um dividendo no dia 19/12 de R$ 1,50. Então, assim, é uma pena, porque a gente gostaria de ter comprado mais. A gente gostaria de ter comprado mais ações da Auren e a gente não conseguiu, porque logo que foi sair, que a gente comprou, passou um pouquinho, saiu essa notícia e ela disparou o seu preço. Você pode ver que a gente comprou por R$ 13,49 e ela está R$ 14,91 agora. Então, assim, a gente já sabe que dessas 20 ações aqui, a gente já vai receber R$ 1,50 em só. Então, só aqui, 20 vezes 1,50 já vai dar os R$ 30 que a gente recebeu no mês passado. Então, que legal, mês de dezembro, nossa estratégia funcionando, os proventos crescentes, mensalmente todo mês crescendo. Bem bacana pra gente, tá, gente? Aqui são mais algumas informações de yield on cost, algumas coisas que o Status Invest ele fornece, então bem bacana. Se você tiver a possibilidade de utilizar, você vê que aqui ele mostra o meu de yield cost, que na verdade que é o dividendo que a Bacia vai pagar no mês, é de 9,65, mas para mim, em relação ao meu preço médio, é de 9,54. Muito bacana essa
essa função. Ele igual aqui no POR 11, ele vai pagar 14%, para mim vai dar 13,76. Então é bem legal essa função aqui. Agora, vamos lá na minha planilha, porque aqui também eu consigo, tá vendo? As transações que foram efetuadas. Como vocês podem ver, isso aqui estão as compras que foram feitas, olha, no mês 11. Nós compramos 2 do Bacia, que é eu falo Bacia, né, que é o fundo o FOFs do Bradesco. Compramos 2 cotas. Compramos mais 20 ações da Irani a 10,58. Aproveitamos essa queda aí para aumentar um pouquinho a nossa posição em Irani, já que a gente tinha comprado ela a 11 e pouquinho. No POR 11 nós compramos mais 4 cotas, quando chegou mais ao finzinho do mês. Compramos mais 4 cotas na queda que ele teve para 87,59. Conseguimos comprar ele num preço que eu acho muito bom para esse fundo imobiliário, que é de papéis, e paga um dividendo muito bom. E Irani, como ele ainda estava um pouco descontado e eu ainda queria aumentar um pouquinho mais essa posição, nós, com o saldo restante, nós conseguimos comprar mais 8 cotas. Nós vamos lá na nossa planilha. A planilha, aqui eu consigo... Olha os dados que eu tenho na minha planilha. A gente tem atualmente 33 cotas de TRPL, 50 de Bradesco, 22 de Santander, chegamos a 68 de Irani e 20 de Alfa. A meta aqui é que todas essas aqui chegam a pelo menos 100 cotas. A gente está indo aos pouquinhos, né? Com pouca... Essa conta ela é para rendimentos para despesas futuras do meu filho. Então é só uma parte do capital que entra para mim que vai para essa conta. Minha parte financeira principal vai para minha conta pessoal. Então você vê que a gente mesmo indo um pouquinho está crescendo. Como algumas oportunidades TRPL, Bradesco, Santander, a própria Auri dispararam, a gente não conseguiu comprar mais deles. Então, o que eu fiz nesse mês? Acrescentei um pouquinho mais no pote, que tinha caído bem, e comprei no Bacia também, que já tinha sido caído um pouquinho. E das ações, a única possibilidade que eu peguei foi a Irani, que estava um pouquinho mais descontada, a gente já vê que ela já começou a subir um pouquinho aqui. Por que eu gosto de olhar aqui pela minha planilha? Na minha planilha, vocês veem que o meu rendimento em ações está em 6,39%. Já nos FOFs está em negativo em 2,79%. Aqui eu já coloquei o meu retorno total, que está em 2,42, que é o valor que está dando de retorno R$ 136. Eu consigo por aqui ver qual a porcentagem que eu tenho em cada ativo. Eu acho de forma mais fácil. Aqui, ó, na minha carteira como um todo, você vê que todas estão abaixo do meu objetivo lá, que é no máximo ter 15% em cada ativo, não ter mais do que isso. Então você vê que todos estão dentro, nenhuma passou dos 15%. Estou tranquilo para fazer o meu próximo aporte desse mês. Meu id cost, eu guardo aqui. Aqui só não vai estar provisionado os rendimentos desse mês futuro de dezembro, mas já está aqui quanto que cada fundo imobiliário me pagou de rendimento e quanto que cada ação, se já tivesse pagado, mas estaria aqui. Então aqui, o que eu consigo mostrar um detalhe bem legal que eu queria mostrar para vocês aqui. Por exemplo, como aqui já tem alguns rendimentos que essa carteira já recebeu, você vê que lá no LVBI ele está com uma perdazinha de 5,49%. Mas quando eu acrescento os dividendos que ele já me pagou, essa perda está em 4,83%. Ou seja, é uma perda bem menor porque ele já me devolveu esse dinheiro, eu já reportei em outra coisa e isso vai acontecendo. O que vai acontecer aqui? Vai chegar num ponto que esse rendimento que ele me paga, eu já reaportei tanto ele que mesmo essa cotação estando negativa aqui ele vai estar positivo. E eu comprando ele mais barato aqui, o LVBI, vai chegar uma hora que ele vai voltar a um valor mais alto e eu vou estar ganhando nas duas pontas. Eu vou mostrar aqui no final para vocês que o LVBI teve essa queda, mas se for olhar aqui nos últimos 12 meses, ó, ele só caiu 7%, enquanto ele subiu 30%. A questão é que nós começamos a carteira do nosso canal no momento que alguns fundos imobiliários já tinham subido muito durante o ano. Então não tem jeito, você vai ter que pegar algumas coisas mais ali em cima, mais ali embaixo. E agora a tendência é o quê? Se ele cair, como eu confiei e eu estudei bem ele, a minha tendência é comprar mais ele com preço mais descontado. Então, gente, essa foi a parte de rentabilidade, já mostrando como está a nossa carteira do nosso canal. E agora, no final, eu vou passar aquela informação importante que eu falei para vocês. Então, já curte o nosso vídeo, compartilha para aquele seu amigo que gosta de investimento, compartilha para aquela pessoa que você acha que precisa de saber um pouco mais sobre os investimentos. A taxa de juros está caindo, a poupança vai começar a render cada vez menos, a sua conta do Nubank, Banco Inter, elas vão começar a render menos. Então, você precisa estar se antecipando a esses movimentos. Se você deixar para tirar o seu dinheiro lá do seu Nubank para começar a investir daqui a 6 meses, você vai comprar tudo muito caro. Você tem que fazer esse movimento inverso. Então,
Já curte o canal, compartilha para os seus amigos, segue o nosso canal, não deixa de seguir, vocês nos ajudam muito, ok? E vamos para a informação mais importante desse vídeo. Pessoal, algumas coisas que talvez como iniciante você possa não ter se atentado. A partir do momento que você compra uma ação ou um fundo imobiliário, você é obrigado a realizar a declaração de imposto de renda. Mesmo que você não tenha renda, mesmo que você não tenha um salário acima do teto que é estipulado. As corretoras e os bancos responsáveis pela custódia dos seus ativos te passam algumas informações, mas nem todas essas informações. Itens que eles irão te fornecer: quais ativos você tinha em carteira em 31/12 e a quantidade deles. O extrato do seu dividendo recebido também. Esses itens você vai receber em uma carta que vai chegar na sua residência e através do site das corretoras, como o da B3, o seu banco custodiante. Isso vai variar de acordo com o seu ativo. Agora, o que eles não monitoram para você é o preço médio das suas ações e seus fundos imobiliários. Primeiro, que a corretora ela não considera as taxas quando você compra um fundo imobiliário. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, olha. Eu anoto por aqui o meu preço médio. Toda vez que eu compro alguma ação, eu venho aqui, vou mostrar lá no nosso primeiro aporte, que foi um aporte um pouquinho maior, que vai ter uma noção melhor. Eu paguei uma taxinha de 5 centavos de emolumentos e 28 centavos de liquidação. Essa taxinha, a corretora, ela não considera. Apesar que aqui é pequeno, não faz muita diferença, e eu confesso que na minha carteira pessoal eu nem anotava no início, só comecei a anotar depois que o fluxo ficou um pouco maior. Então, como eu já falei, essa diferencinha aqui, essas taxinhas, ele inclui. Se você faz um aporte um pouco maior, essas taxinhas aqui fazem diferença no seu preço médio. E as corretoras, elas não utilizam essas taxas. Essas taxas não entram naquele preço médio que ela te mostra lá quando você entra no home broker. Uma outra coisa que acontece, e comigo aconteceu várias vezes, então, é que quando você tem uma ação e se você disponibilizar ela para ser alugada, se alguém aluga sua ação, quando ela é devolvida pela pessoa que alugou, quando ela volta para sua corretora, porque quando a pessoa aluga, ela para de aparecer na sua corretora, quando a pessoa te devolve, ela volta para sua corretora. Ela volta com o preço médio errado. Ela volta com o preço médio baseado no valor atual daquele momento. Então, assim, só que o seu valor médio não é aquele que está mostrando na corretora, é aquele de quando você comprou. Então, é outro fato importante. Eu já vi também na minha corretora, já deu alguns problemas quando tive bonificação de alguma ação. Então, assim, não deixe esse na mão da corretora, tá? Isso é uma obrigação do investidor, então controle o seu preço médio. A quantidade de ações e o preço médio, ele é sempre responsabilidade do investidor. Então, por isso que eu prefiro uma carteira de investimento mais simples e que seja mais fácil de você controlar e acompanhar os seus ativos. Pessoal, novamente eu vou lembrar aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos que gostam de investimento. Agora também vai lá no botão de seguir, segue o nosso canal, ajuda a gente aí para dar uma força pra gente, tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima!